Bom dia, graça e paz. Nós hoje vamos fazer nosso vídeo da escola dominical um pouquinho diferente, né? A gente vai estar postando aqui pelo YouTube e vai estar postando nos outros locais também, no Face da igreja, no Instagram. E a gente quer falar um pouquinho hoje sobre família, né? A gente tem ouvido muito, falado muito, que esse tempo onde a gente está dentro das nossas casas, né, é um tempo onde Deus quer trazer avivamento sobre as famílias, onde Deus quer restaurar as famílias. E eu ouvi muito e eu falo muito isso também, que de repente Deus nos trouxe para aquilo que é prioridade, né? Tem gente que critica muito, né, e pensa assim, poxa, família vem antes de ministério, família vem antes de igreja, vem, né? A Bíblia fala que primeiro Deus, né? Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Deus vem sempre em primeiro lugar na minha vida. Eu sempre falo que Deus não aceita segundo lugar. Se Deus não estiver no primeiro lugar na minha vida, Ele não está em lugar nenhum. Mas depois de Deus, vem a família, né? Dia 15 agora a gente comemorou o Dia da Família. E família é o nosso primeiro ministério, né? Família, a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que os infiéis. Ele negou a fé e ele é pior do que os infiéis. Para mim, que sou pastora, sempre teve uma coisa que mexeu muito comigo, quando fala lá no chamado para líder, né, no chamado lá para liderança, para os anciãos da igreja, Paulo falando que um dos pré-requisitos para ser líder da igreja é governar bem a sua casa. Aí eu vejo assim, né, como que é governar bem? A Bíblia fala, né, que a mulher virtuosa, o seu marido vai ser conhecido nas praças, né, os seus filhos vão ser abençoados, uma mulher que dá conta de tudo, né, que a mulher é aquela virtuosa que ela consegue fazer o trabalho da casa, ela consegue trabalhar fora para arrecadar dinheiro para ajudar o marido. E eu fico pensando nisso, até para eu ser aprovada no ministério, eu tenho que governar bem a minha casa. A minha casa tem que ser abençoada, né? Tem um versículo também de Paulo que fala que a gente foi chamado para reinar em vida juntamente com Cristo. Reinar não quer dizer que você, né, vá ficar rico ou que vai exercer domínio sobre outras coisas, mas eu creio que o reinar aqui com Cristo seja você conseguir, né, governar as coisas que estão dentro da tua alçada, da tua família, governar a si mesmo, governar a sua vida e conseguir ter ali uma vida plena, onde as promessas de Deus se cumpram na tua vida. E dentro disso tudo que a gente está vivendo, a gente foi colocado dentro das nossas casas, eu vejo que hoje, né, o tempo foi passando e foi ficando difícil para as pessoas, né, conviver 24 horas com os filhos, viver 24 horas com o marido, né, você tá mais preso dentro de casa e as pessoas foram obrigadas a conviver. E todo lado bom que as pessoas falavam, né, de estar bem, de conversar, de rir, de repente, né, isso pode ter se transformado em briga, em confusão, em falta de humor, né? Tem um pastor conhecido que fala que às vezes não falta amor, mas falta humor. E às vezes quando a gente está ficando estressado, ansioso, o humor começa a faltar, e aí vem as confusões, e aí vem as brigas, né? Mas eu quero falar hoje, né, na semana ainda que a gente está comemorando o Dia da Família. Eu quero falar sobre uma preocupação que todo pai tem. E eu acho que aí vai, né, quando eu falei que família é o meu primeiro ministério, vai para quem é líder, porque tem que governar bem a sua casa, vai para quem está debaixo da promessa que vai reinar em vida com Cristo Jesus, que é como fazer com que os meus filhos sejam tementes a Deus, né, e sigam a Deus e amem a Deus como eu amo.
né? Eu tô aqui na casa da vovó, né? Onde eu moro hoje. Eu sempre vou chamar de casa da vovó Iris, né? Hoje eu moro aqui, tenho esse privilégio, mas fui criada aqui, junto com os meus avós, junto com os meus pais. E nesse quintal aqui, onde eu tô, né? Que tem um sentimento todo especial para mim, uma memória afetiva toda especial para mim. Aqui eu sinto muita presença de Deus. Aqui eu sinto muita paz, porque eu tenho memórias afetivas aqui, porque eu tenho memórias espirituais aqui, e porque também a Bíblia fala que todo lugar que eu colocar a planta dos meus pés, aquele lugar vai ser meu por herança, vai ser santo. Então aqui onde habitaram homens e mulheres de Deus, a unção de Deus também, ela está agora sobre a minha vida, a paz de Deus, né, que eu sinto aqui por tudo que eu vivi aqui. E hoje a gente está num lugar muito especial. E eu quero deixar para você uma palavra, né, que reflete muito para mim. O que eu preciso fazer para os meus filhos serem abençoados? Pastor Nelson costuma falar pra gente que filho de peixe é peixinho. Então, filho de crente é crentinho. Existe uma promessa sobre isso? Existe. Apesar da salvação ser individual, ser uma escolha individual, a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Existe uma promessa de salvação para a tua família. Certa vez, Josué, quando entrou em Canaã, o povo, quando entrou em Canaã, se surpreendeu, né, falando que o Deus de Canaã, que Baal, era Deus de água, era Deus de abundância. Eles tinham vindo do deserto. Então, quando eles viram a terra que mana leite e mel, a terra que tem frutos, eles começaram a adorar Baal e dizer, o Deus de Israel é Deus de deserto, Baal é Deus de terra prometida. Josué tomou uma posição e falou assim, não me importa a qual Deus servais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É fácil a gente dizer, né, que a nossa família não serve a Deus porque o mundo está assim, porque o mundo está assado, e a gente se conformar, né, com isso. Eu falo para a gente não se conformar com esse século, mas a gente pode tomar uma decisão. Olha, mundo, eu não vou te julgar, eu não vou te condenar porque eu não estou aqui para isso. Não me importa que Deus vocês sirvam, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor Jesus. E ali não era só uma declaração profética que Josué estava falando, era uma decisão, porque muitas vezes a gente acha, né, que por proferir palavras, por repetir palavras, elas vão acontecer, mas as coisas acontecem muito mais numa decisão espiritual, quando eu cumpro a palavra e eu cumpro os princípios da palavra de Deus. Deuteronômio 6 diz assim, Deus falando, né? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, para que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Atarás também por sinal na tua mão, e terás por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Deus está dando uma ordem aqui para o povo. Deus está falando assim, olha, é que você viva as bênçãos,
Você tem que cumprir os mandamentos, os estatutos e os juízos. A Bíblia fala aqui em Deuteronômio também, capítulo 28, né? A Bíblia fala que se atentamente ouvirmos a voz do Senhor e as obedecermos, certamente nós seremos abençoados. Abençoados ao entrarmos, ao sairmos, abençoados nos nossos celeiros, abençoados nas nossas famílias. Deus será amigo dos nossos amigos, inimigo dos nossos amigos. Tem uma sorte de bênçãos ali que fala que se eu ouvir os mandamentos e obedecer. Se você quer ter uma família abençoada, você precisa ouvir, conhecer e obedecer os mandamentos do Senhor. Seguir princípios da palavra de Deus. O primeiro princípio aqui da palavra de Deus é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Temer a Deus. A Bíblia fala no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do teu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da tua juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Se o Senhor não edificar a tua casa, edificar me lembra construir. Se o Senhor não for a base da tua casa, não for a estrutura da tua casa, né, vai ser inútil você levantar de madrugada, você comer o pão das dores. Muita gente tem usado o Salmo 91 para falar que nenhuma praga chegará ao meu acampamento, né? E a pessoa começa ali, quando eu era criança, as pessoas tinham a Bíblia aberta no Salmo 91 no meio da sala, na estante, e achavam que a Bíblia aberta no Salmo 91 ia proteger a casa. Mas o que vai proteger a casa, o que não vai deixar nenhuma praga chegar no teu acampamento, é se você estiver escondido à sombra do Onipotente. Se a tua casa estiver edificada pelo Senhor, Ele vai guardar. Se você tiver à sombra do Onipotente, você vai descansar e nenhuma praga vai chegar à tua casa. E aí sim, 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido. Mas aí tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E tem que temer a Deus. No Salmo 128 fala que bem-aventurado, e bem-aventurado é o mais feliz que a pessoa possa ser em todas as áreas da sua vida. E é isso que Deus tem para você. Mas bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem que amar, tem que temer. E temer não é ter medo, mas temer é você saber que Deus é o único Deus. A Bíblia fala aqui em Deuteronômio, olha, sabei que Deus é o único Deus. Sabei que Ele é o único caminho. Temer a Deus é você ter um sentimento de respeito a Deus, de respeito pelos mandamentos, de saber que a vida, ela obedece uma lei de semeadura e de colheita, que diz, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Certamente aquilo que o homem semear, aquilo ele vai colher. Se a pessoa semeia pecado, ela colhe morte. E muitas vezes áreas da tua família estão morrendo, relacionamentos da tua família estão morrendo, porque você está semeando pecado. E aí quando você semeia pecado, tem uma lei espiritual sobre isso que não pode ser mudada, que quem semeia pecado colhe morte. E a única maneira de mudar isso é você se arrepender, é você se converter, porque a única maneira de eu não viver o salário do pecado é eu entrar debaixo da aliança de Jesus. A Bíblia fala que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar e para apagar as transgressões e para me livrar da culpa e do pecado. Então, se você está pecando e está trazendo condições espirituais para a tua família,
É hora de se converter dos seus maus caminhos. É hora de se arrepender e se humilhar e orar e mudar a tua vida para que Deus venha abençoar a tua família. A Bíblia fala aqui que bem-aventurado é o homem que teme a Deus. Temer e tremer diante de Deus faz a gente obedecer os mandamentos do Senhor. Eu acredito que não preciso falar para você o que é certo, o que é errado. A maioria das pessoas sabe. Pecar é errar o alvo. E você sabe quando você está pecando. Só que a gente escolhe muitas vezes pecar. Por quê? Porque é mais cômodo. Porque é mais, talvez, agrade mais a carne. E para que eu não leve uma vida de pecado, eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que lutar contra a minha carne todos os dias. Mas se você quer ter uma família abençoada, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Tema a Deus, siga os seus mandamentos, os seus estatutos. A Bíblia fala que tem que andar nos seus caminhos. Lá em Provérbios 22, capítulo 6, fala: ensina o menino no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A Bíblia não fala para ensinar o caminho. Ensinar o caminho é: filho, o caminho é ali, vai para a igreja, faz isso, eu te levo na escola dominical, depois eu te busco. Você tem que fazer isso, mas eu não faço. Mas ensinar no caminho é andar no caminho junto com ele. Filho, vem, anda junto comigo. Seja meu imitador, porque eu sou o imitador de Cristo. E para esse homem que faz isso, a Bíblia fala: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Videira produz uva, uva é símbolo da aliança. Vai dizer que a tua mulher vai ter uma aliança com você, baseada na aliança no sangue de Jesus. Os teus filhos como planta de oliveira roda da tua mesa. Planta de oliveira produz azeitona, que produz azeite, que produz o óleo sacerdotal. Os teus filhos vão ter óleo sacerdotal, uma herança de bênção, uma herança, sacerdotal, espiritual sobre a vida dele. E ainda vão estar à roda da tua mesa. E assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Ainda termina com uma promessa de vida longa e prosperidade e paz. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. E aí, aqui fala, então, Deuteronômio 6, que teme ao Senhor. Ame a Deus acima de todas as coisas. Guarda os estatutos e os mandamentos que eu te ordeno. Tu, o teu filho, os filhos dos teus filhos, para que os seus dias sejam prolongados. Se você quer ter dias longos, conheça a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Às vezes eu não sei obedecer o mandamento porque eu não conheço o mandamento. A Bíblia é o teu manual de instrução para a tua vida, para a tua família. O brasileiro tem uma mania horrível de não ler manual de instrução de nada, né? A gente compra um celular, a gente não vai ler como ele funciona. A gente futuca e vai vendo como que funciona. E muitas vezes a gente estraga tudo por causa disso. Mas a gente tem que aprender que não dá para viver a vida irresponsavelmente assim, sem ler o manual de instrução, vivendo e deixando, Zeca Pagodinho tinha uma música, citando um cantor mundano, mas uma prática mundana também: deixa a vida me levar. E às vezes, ao invés de seguir a Bíblia, você está seguindo uma canção mundana, deixando a vida te levar. Você não pode deixar a vida te levar, você tem que levar a tua vida, conduzir a tua vida, governar a tua vida, governar a tua família, tomar decisões. Daniel, um adolescente, ele conseguiu decidir firmemente não se contaminar com os manjares do rei. Se você quer ter uma família abençoada, decida firmemente lutar contra o pecado. Decida firmemente ouvir os mandamentos. E aí fala assim, olha, para que você se multiplique na terra que mana leite e mel. A terra que mana leite e mel é a terra de promessa.
porque Deus não tem um futuro de deserto para a tua família. Deus tem a nova Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra onde o deserto acabou e a promessa de Deus se cumpriu. E aí a Bíblia fala que ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, que é todo o teu sentimento, com todo o teu poder, com todas as tuas forças. E as palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. E você vai inculcar essas palavras ao teu filho. Que palavra estranha, inculcar. Colocar na cuca dos teus filhos o que é certo. E aí a Bíblia fala como fazer isso. Dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, quando deitar e quando se levantar, você vai atar por sinal na tua mão e vai pôr na sua testa. Vai estar no umbral da tua casa e na porta. O que Deus está falando aqui é, você vai colocar na cabeça dos teus filhos o que está escrito na palavra. Primeiro, para isso, você tem que conhecer a palavra, meditar nela dia e noite. E aqui a Bíblia fala assim, olha, você vai falar quando? Sempre. Quando você levantar e quando você deitar. Quando você estiver andando pelo caminho e quando você tiver, né, você vai ter por sinal na sua mão, você vai viver isso. Vai estar lá no umbral da tua porta, quando você sair de casa, quando você entrar na tua casa, você vai lembrar da palavra de Deus. Você não vai lembrar da palavra de Deus só no culto de domingo à noite, só quando você vê uma pregação na internet. Você vai lembrar da palavra de Deus porque você conhece, porque você lê todo dia, porque você vive. Aquilo vai estar ali na tua testa, vai querer dizer assim, olha, a palavra não é só um livro, mas é algo que eu vivo, algo que eu transpiro, que é realidade na minha vida. Uma das maneiras de inculcar a palavra na vida dos teus filhos é ser exemplo da palavra de Deus. Eu amo a Deus porque os meus pais amam. Eu sirvo a Deus porque servir a Deus era a coisa mais importante da vida dos meus pais. Isso tem que ser exemplo. Mas também inculcar a palavra é fazer culto doméstico. É ter o hábito de adorar a Deus dentro de casa, de ensinar a palavra de Deus dentro de casa. Uma das maiores lembranças que eu tenho dessa casa aqui, dos meus avós, é quando da idade do Felipe, mais ou menos 5 para 6 anos, a gente já fazia culto doméstico. E aí, né, a gente tinha a escala. Um dia eu era escalada para pregar, no outro para cantar, e eu gostava tanto. Outra lembrança que eu tenho era do meu pai, no tempo livre, trancado no escritório, lendo um monte de livro, apaixonado pela palavra de Deus. Eu fui crescendo e eu tinha um caderninho de anotação que eu ia pedindo ao meu pai para me ensinar a Bíblia. Pai, me ensina a história dos reis de Israel. Pai, me ensina sobre Apocalipse. Eu amava ver a paixão que o meu pai ensinava. Eu amava ver como a minha mãe, uma mulher de Deus, eu amava ver que todos os dias eu podia orar com a minha avó e o meu avô de joelho, orando pela família. Todos os dias, na hora de dormir, eu ouvia uma história bíblica. A gente brincava, eu e a vovó, de quem decorava mais versículos bíblicos. E eu ficava decorando, criança gosta disso, de competição. Na minha casa, só ouvia música evangélica. Então, as músicas eram para adorar a Deus. A leitura era da palavra. As histórias, os meus heróis, eram os heróis da Bíblia. E eu fui crescendo no meio, aonde os meus pais e os meus avós foram inculcando a palavra de Deus no meu coração. Aonde os meus pais amaram a Deus acima de todas as coisas, temeram a Deus e seguiram os seus mandamentos. E hoje eu sou crentinha, porque eu sou filha de crente sim, porque os meus pais amaram a Deus, cumpriram os mandamentos, me ensinaram enquanto menina no caminho em que eu devia andar. E hoje eu vivo uma herança na minha vida, a promessa de Deus na minha vida. E assim eu quero lutar para fazer como meu filho, porque a Bíblia fala que tem uma herança, que a herança de Deus ela se estende até
1000 gerações. A herança que está sobre os meus pais está sobre a minha vida e vai estar sobre a vida dos meus filhos e até 1000 gerações. Mas isso é uma luta diária, é uma conquista diária, é se obrigar a ler a palavra de Deus, se obrigar a manter um ambiente de adoração, um ambiente devocional, a ter cultos domésticos, a levar a tua família a viver a verdade e a palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Existe uma promessa, uma herança sobre a tua casa. Seja abençoado em nome de Jesus. Graça e paz.